Meus amigos, meus irmãos, bom dia. O nosso assunto hoje é galardão. O que é um galardão? Um galardão é uma condecoração, é um prêmio, é uma insígnia, é algo que, no caso, representa o valor de uma pessoa. O galardão de um herói de guerra, por exemplo, ele muitas vezes as autoridades galardoam aqueles que chegam de uma batalha vencida, aqueles que lutaram nos campos de guerra da Europa. Isso, o galardão ou as insígnias é um prêmio, é uma recompensa pelos serviços prestados e pela valentia, pela ousadia, pela retidão de um soldado, por exemplo, mas todos nós podemos receber galardão. No ponto de vista espiritual, todos nós que somos cristãos, não as pessoas segundo as suas obras, mas as pessoas segundo as suas obras, sendo elas pessoas cristãs, receberão de Jesus o galardão. E isso está em Apocalipse, capítulo 22, verso 12, em que o próprio Jesus diz: "E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras." Isso aqui está se dirigindo especificamente aos salvos, no tribunal de Cristo, que é exclusivo para as pessoas cristãs, que é exclusivo para as pessoas salvas pelo sangue remidor de Jesus. Aqueles que se consideram salvos, aqueles que atribuem a sua salvação, a sua fé, ao senhorio de Jesus, à soberania de Jesus. Ninguém vai ser julgado por Jesus segundo as suas obras, mas vai ser galardoado em menor ou maior intensidade segundo as suas obras. Então, galardão é uma coisa que é idêntica a prêmio ou recompensa. É essa a diferenciação. Então, nós temos que ter, na nossa vida cristã, uma desenvoltura, uma fé dinâmica, uma fé bastante produtiva, uma fé evidenciada em obras legitimadas por Jesus, e obras não para engrandecimento do homem ou daquele que pratica as obras, mas para o engrandecimento do reino de Deus. Essas pessoas salvas, pessoas cristãs, serão galardoadas, sim. E quando se fala em galardão, todo mundo pensa no pós-morte, que na nossa vida eterna nós teremos galardão. Sim, nós teremos galardão. Quando nós salvos fomos galardoados segundo as nossas atitudes, segundo a nossa desenvoltura, segundo o nosso perfil cristão, segundo a intensidade da nossa fé e, por que não dizer, as obras dos salvos. Mas essa noção de galardão que muitos só veem numa vida futura, eu e sei que muitas pessoas também concordarão comigo, que já existe um galardão nesta vida.
você já é galardoado nessa vida. Quando você reconhece a Jesus como Senhor e soberano, autor e consumador de nossa fé. Quando nós nos convertemos, não apenas quando nós imitamos ou copiamos algumas palavras de Jesus. Não é isso. Quando nós nos convertemos, quando nós somos regenerados, nascidos de novo, quando nós somos batizados no sentido tanto das águas quanto da transformação e da reconciliação com Deus. Nós já passamos a ter um galardão nessa vida. E o primeiro galardão que nós recebemos, qual é? A salvação, e nós recebemos o dom do Espírito Santo. Então, nós que estamos vivos, nós temos galardão também. E nós temos alguns textos bíblicos que nos falam desse galardão que nos é dado nessa vida. Afinal de contas, o galardão é uma coisa apenas escatológica? Não. Há pessoas que pensam assim, mas muitas pessoas não pensam dessa maneira. Eu sou uma pessoa que não penso dessa maneira. Existe galardão durante a vida cristã, a partir da nossa conversão. Nós temos aqui, embora o texto de Apocalipse seja realmente para tempos futuros, tenha uma conotação escatológica, nós temos passagens como aqui, por exemplo, em Hebreus capítulo 11, verso 6, em que o autor diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Galardoador dos que o buscam. Não está falando aqui num sentido escatológico. Diz que todo aquele que busca uma intimidade com Jesus, com Deus Pai, e essa intimidade só é possível mediante a atuação do Espírito Santo, mediante a palavra revelada, mediante a oração, mediante o jejuar das coisas desse mundo, das coisas profanas desse mundo. Tudo isso nos faz buscar a Deus, e isso nos tem, ainda hoje, o prêmio, galardão de Deus ter um cuidado especial para com o seu povo. Qual é o cristão fiel que nunca teve uma experiência do cuidado de Deus para conosco, o cuidado de Deus em nossa vida? Todos nós temos essa experiência. Eu tenho experiência. E nós somos galardoados nesta vida, não só pelo Espírito Santo, mas pela intervenção de Jesus, melhor dizendo, do Espírito Santo, em nossas atitudes, em nossos relacionamentos, em nossas decisões, naquilo tudo que nos é ensinado, em tudo que nos é revelado, de todo o erro que o Espírito Santo de Deus nos afasta. E ele pode galardoar materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Nós cremos nesse galardão. Se não me engano, tem um texto aqui, sim, no verso, em Mateus, o próprio Jesus falando sobre isso, em Mateus capítulo 6,
partir dos versos 17 e 18, ele nos dá uma ideia muito boa de um galardão, de um prêmio, de uma recompensa, de uma assistência especial àquele homem e àquela mulher cristão que andam segundo os preceitos estabelecidos por Jesus. Mateus 6, versos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Eu vejo aqui essa recompensa como galardão. Eu vejo essa recompensa como uma coisa para os dias de hoje. Todos os dias nós cristãos vivemos em busca de uma comunhão maior com Deus, mediante a palavra, a oração, a santificação e a assistência do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, eu acredito nesse galardão, nessa recompensa em vida. Então, nós precisamos ambicionar não apenas a nossa salvação, mas nós podemos e nós devemos, e eu creio nisso, e muita gente crê nisso e há de concordar, que nós seremos galardoados hoje e seremos também galardoados em época futura por Jesus pela nossa atuação, pela nossa performance no campo espiritual, no campo moral. Então, galardão, eu acho que muitas pessoas precisam tirar de si a ideia de que galardão é uma coisa apenas do tribunal de Cristo. Haverá realmente um galardão ali para os salvos, para os cristãos, mas existe um galardão nesta vida. Afinal de contas, não faz diferença na nossa vida nós termos o Espírito Santo de Deus? Não faz diferença todos os dias nós estarmos colocando a nossa vida e a nossa fé aos pés de Jesus? Todos os dias confessando Jesus como Senhor e soberano? Mestre, mas também, principalmente, como Senhor e soberano? Certamente que sim, e eu tenho experiências pessoais quanto a isso, das recompensas de Deus em nossa vida. E essas recompensas vêm principalmente pela retidão moral e espiritual do homem e da mulher convertidos. Então, galardão é prêmio. Prêmio não apenas escatológico, mas um prêmio também para os momentos atuais. Porque, afinal de contas, a presença do Espírito Santo nos exorta, nos ensina, nos adverte, nos revela, nos capacita. Isso não é galardão? Isso não é recompensa? O termo galardão, a palavra galardão, é que está um tanto viciosa para tempos escatológicos, para tempos futuros. Eu vejo e já conversei com muitas pessoas, pastores e missionários, que eles concordam plenamente. Nós somos galardoados ainda nesta vida. Antes de chegar o grande galardão, nós já somos galardoados nessa vida, durante o nosso processo de regeneração, durante o nosso processo diário de consagração a Deus. Busquemos, então, esse galardão todos os dias. Vamos esperar, ele virá segundo a vontade soberana de Deus.
ele virá segundo a vontade soberana do Espírito Santo de Deus. Mas que existe um galardão nessa vida, existe. Na nossa vida cristã, na nossa busca diária, na nossa comunhão diária, no nosso apetite diário pelas coisas de Deus, existe sim uma reciprocidade. Porque Deus é fiel e Deus nos recompensa todos os dias. E de tempos em tempos Ele nos dá provas extremamente poderosas desse cuidado, dessa recompensa que Ele tem para conosco. Por que não um galardão hoje? Por que não amanhã? Por que não todos os dias? Um galardão por todos aqueles que se consagram a uma vida realmente cristã, a uma vida realmente de relacionamento com Deus. Por que não galardão hoje? Por que não galardão amanhã também? Amém? Busquemos então uma vida diária de santificação, de consagração, de oração, para que recebamos, segundo a vontade soberana do Espírito Santo de Deus, o nosso galardão diário. Eu me refiro ao nosso galardão de cada dia. Amém? Que Deus abençoe você. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.